Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Aqui pastor José de Ribamar de Santo Silva, sou irmão em Cristo, de Palmas Tocantins, da Assembleia de Deus, Ação Madureira. Meus irmãos amados, nessa oportunidade, primeiro que o Senhor permaneça com vocês agora e até o tempo da eternidade, que o Senhor vos fortaleça e vos guarde, que o Senhor vos faça prosperar, que haja avanço, progresso e sucesso em todas as áreas da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aleluia. É uma satisfação poder estar com vocês nesta manhã. E a minha proposta é trazer o comentário da Escola Bíblica Dominical, a lição 12, que o tema é extremamente poderoso, né? Sendo esta uma das principais ordenanças do Senhor Jesus, uma das principais doutrinas, que nós chamamos de doutrinas fundamentais do cristianismo, ordenança para amar o próximo. Então, amados, a nossa intenção aqui é comentar com vocês de forma objetiva, sucinta, para não ficar muito longo o vídeo, mas acredito que será proveitoso para todos nós. Então vejamos, amados, a ordenança para amar o próximo. Todos nós sabemos, à luz das Escrituras, que toda a lei do Antigo Testamento, toda a lei de Deus, se resume em 2 mandamentos através de Jesus, ou no único mandamento, né, que é o mandamento do amor. Jesus disse isso, tanto quando ele foi interrogado ali na casa daqueles religiosos, quando um mestre da lei interrogou ele sobre como cumprir, né, toda a lei, e ele fala sobre o amor a Deus e ao próximo, e também em João 13, ele fala que todo o mandamento se resumiria em amar o próximo como a si mesmo, né? Tendo primeiro a Deus acima de tudo, e depois o próximo como a si mesmo. Aí a gente vê lá em Romanos 13, né? Que tudo se resume nisso. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou trair Deus, eu vou viver em santidade, não é isso? Em obediência. João 15, ou 14, versículos 15, melhor dito, lá diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, quer dizer, a prova que Deus espera daqueles que verbalizam amá-lo, afirmam, né? E assim tantos outros textos. Coríntios 10, 31, um texto clássico das Escrituras, dizem que comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, se nós amamos a Deus, buscaremos viver para a glória de Deus. Então, não vamos pecar. É isso, né, que a Bíblia diz. Essa é a ideia. E se amamos o próximo como a nós mesmos, está lá em Romanos 13, a gente também não vai fazer mal contra o nosso próximo. Porque os mandamentos lá, 4 principais é com relação a Deus, os demais com relação ao nosso próximo, não é isso? Não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, adulterarás. Então é tudo relacionamento. Honra o pai e mãe, quer dizer, também está relacionado à próxima, às pessoas que estão ao nosso redor. Porque quem é o nosso próximo? Essa é a pergunta clássica, né? Feita pelo mestre da lei no passado. E hoje muitas pessoas ainda o fazem. Será que quem é o nosso próximo? Eu creio que alguém que vê esse vídeo já se perguntou. É as pessoas da minha casa, da minha família? É o meu amigo lá do emprego? É o meu irmão da igreja? Quem é o meu próximo? À luz das Escrituras, meus irmãos, com base no que Jesus discursa em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, o nosso próximo é toda pessoa que estiver no nosso caminho, que precisa da nossa ajuda. Principalmente isso, né? É o que ele explica claramente em João 10. Ali ele usa a parábola, que é uma comparação, né? De pessoas que eram arqui-inimigas por questões religiosas e culturais. Eram judeus e samaritanos. É isso? E lá diz que um inimigo, uma pessoa que não era amigo daquele lá, que tinha sido vitimado pelos bandidos, né? Estava meio morto, foi o que lhe socorreu. Enquanto outros que eram seus irmãos de nação, eram páprios, né? E eram religiosos, diácono e sacerdote, que seria hoje diácono e pastor. É um serviçal do templo e um sacerdote, um ministrante.
E eles desprezaram, né, por causa das questões religiosas, culturas, tradições, desprezaram aquele coitado que estava lá meio morto, que era um irmão deles, frequentador, né, da sinagoga, que era a igreja da época, e fazia sacrifícios no templo. E então aquele outro que era seu inimigo o ajudou. Aí Jesus perguntou: quem é o próximo? Quem foi o próximo dele? É o mestre da lei, o bom samaritano, aquele que o ajudou. Aquele que o ajudou. Então o samaritano ajudou o inimigo dele. É isso que Jesus quis dizer. Quem estiver no nosso caminho, que precisa da nossa mão, da nossa ajuda, do nosso amparo, da nossa doação, do nosso abraço, do nosso conselho, enfim, do nosso apoio, essa pessoa é o nosso próximo. E, de uma forma mais ampla, próximos são todos que estão ao nosso redor. Todos que estão ao nosso redor, nossa família, as pessoas da igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, todos são nossos próximos na nossa jornada do dia a dia. Eu preciso ter amor por todas as pessoas, né? Um sentimento positivo de como Deus, né? Porque como ser humano isso é impossível, mas pela presença de Deus em nós, como Deus ama as pessoas, eu preciso me esforçar para amar. E essa é a palavra-chave, que às vezes a gente fica esperando um grande sentimento dentro de nós para poder transferi-lo para o próximo, quando na verdade, irmãos queridos, nós precisamos ter mais uma consciência mental, ter compreensão das escrituras, que no caso aqui dizem, né, é um mandamento, é uma ordenança, eu tenho que amar o próximo. E Tiago explica que esse amor é provado com obras, como o próprio Jesus já tinha explicado. O apóstolo João também, né, na sua epístola, capítulo 3, argumenta sobre provar o amor através de ação, mitigar a dor, suprir a necessidade. Aleluia. Então, percebam, eu preciso me esforçar para fazer isso, porque, por natureza, o ser humano é egocêntrico, individualista, mesmo sendo religioso, mesmo sendo frequentador de igreja, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo, nós somos confrontados continuamente com a nossa natureza má, maligna, animal, carnal, terrena, né? E corremos o risco de nos enganarmos com falsos discursos com relação ao amor. Pregamos, falamos, mas na prática a gente termina não fazendo, porque a gente não está se esforçando para isso, né? Gálatas capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, diz que nós devemos fazer bem a todos, enquanto temos tempo, devemos semear, né? E fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, que é as pessoas da fé, da igreja, seja na cidade onde estamos, ou onde carecerem da nossa ajuda, como agora os irmãos lá do Rio Grande do Sul precisaram de muitas doações. Então percebam, amados, é uma sintetização, né? Uma definição rápida do que diz respeito ao assunto proposto aqui pelo nosso amado comentarista, que por sinal é um grande líder e com um amplo conhecimento que o Senhor lhe deu e que ele buscou também, né, acumular ao longo dos anos da parte do Senhor e buscando através do estudo, da pesquisa, da investigação e etc. E é notável, né, o seu know-how, a sua biografia. Deus o abençoe. Desculpa. Deus o abençoe grandiosamente, Bispo Abner, em nome do Senhor Jesus, com todas as bênçãos do céu e da terra, e assim toda a família Ferreira, que são nossos grandes líderes nacionais, que tem feito, por sinal, um grande trabalho para Deus, para o reino de Deus, tanto no Brasil como em obras no exterior, né, muitos projetos missionários. E a Assembleia de Deus na São Madureira, no contexto geral mesmo, é uma igreja que tem um grande trabalho social nesse país, tem beneficiado, né, a sociedade. Louvado seja Deus. Então perceba, amados, a verdade aplicada do texto diz: o amor a Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então já falamos, né? O Espírito Santo está em nós, Romanos 8, Romanos 5, versículo 8 e 9. Deus nos reconciliou com Ele, nos deu o seu amor, o seu Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 9, versículo 11. Tudo fala do poder do Espírito em nós.
Coríntios 3, versículos 16, Coríntios 6, versículos 18, 19, 20, fala do Espírito Santo morando em nós como casa de Deus que somos, e que ele precisa se mover em nós para que a nossa vida seja para a glória de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos manifestar principalmente o amor, né? Que é o que mostra mais para o mundo e para o próprio Deus, que de fato ele está em nós, e que nós somos aliançados com ele e controlados por ele. O texto áureo: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. João 15, versículo 12. Muito poderoso esse texto, assim como o de João 14, versículos 15, né? Glória a Deus. Se vocês me amam, guardam meus mandamentos. E aqui Jesus está dando o seu exemplo. Eu amei e provei isso com ações, com sacrifício, com doação, com renúncia, deixando os céus para vir aqui na terra e etc. E ele espera que a gente tenha essa atitude, irmãos. Lembre-se, nós temos que forçar para que isso aconteça. Nós temos que nos doar, nos esmerar, né? Até ser violentos contra nós mesmos, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 9, 27, que ele fazia algo para se disciplinar. Ele se auto-sacrificava e subjugava o seu corpo à servidão. A servidão aqui é a manifestação de Deus nele, o sacrificar a natureza humana, como já disse, animal maligna, carnal, individualista, egocêntrica, vangloriosa, né? Para poder subjugar lá o espírito e assim manifestar o fruto espiritual e continuar fazendo as coisas de Deus e no final não ser reprovado, porque ele, pregando a muitos, como ele disse, né, fazendo missões pelo mundo, evangelizando, ganhando almas, plantando igrejas, mas no final ele mesmo não ser salvo, porque não havia manifestado nele o fruto de Deus, o fruto espiritual. Era apenas um labor ministerial. E esse aqui é um laço grande para muitas pessoas. É um laço grande para muitas pessoas da igreja, do ministério, principalmente para nós obreiros. Podemos nos enganar pelo ativismo ministerial, pela superocupação eclesiástica, né? E nos dedicar intensamente a ações no ministério, a servir, a buscar outras pessoas, etc. E nos esquecer de nós mesmos, da nossa edificação, da nossa vida em Deus, do fruto do Espírito produzido em nós. E nos esquecemos que a atividade ministerial, produzir frutos para Deus pelo serviço ao outro, a disseminação do reino, a pregação do evangelho é uma coisa. E relacionamento com Deus, vida com Deus, fruto espiritual em nós é outra. E a base da salvação está em manifestar o fruto espiritual de Gálatas 5, versículo 22 e 23, que é encabeçado pelo principal fruto, né? Na verdade, o fruto é só um, desculpa, mas são 9 características, todas ligadas ao amor, que lá o que é mencionado primeiro é o amor, né? E as demais coisas estão ligadas ao princípio do amor, que fala sobre a bondade, a paz, não é isso? Mansidão, domínio próprio, fidelidade, tudo está relacionado ao amor. Bendito seja Deus. Então percebam a grandiosidade, né? O valor inefável, indizível, absurdo, né? Grandioso desse princípio, desse mandamento, dessa ordenança para todos nós. Faço questão de ler o texto de referência. Marcos capítulo 12, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Romanos 13, já até mencionamos esse texto, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Então, a única dívida que eu tenho que ter com o meu próximo e com o próprio Deus é o amor. Eu devo amar a Deus e o meu próximo. João, Epístola, capítulo 3, versículo 1. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha que poderoso, né? Aleluia. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, porque é o que mais fala, né? Sobre esta virtude, sobre esta riqueza espiritual tão poderosa
que precisa dominar o nosso ser, que é já falamos, é a base, é o fundamento, é a essência do cristianismo, é a essência do reino de Deus no indivíduo. Aleluia. Aí nós podemos ainda usar os textos de referência. Coríntios 13, versículo 7, o amor tudo sofre, do que tudo espera. É o capítulo clássico do amor. Lembrai-vos que esse amor aqui não é amor de homem para mulher, que é o eros, né? É um amor brilhos, amor entre irmãos, e amor de pai e filho, né? Mas é o amor de Deus em nós, o amor ágape, o amor sacrificial. É este amor que precisa estar em nós, que precisa dominar o nosso ser, que nos leva a essas características tão necessárias e tão sérias, né, mencionadas por Paulo nesse capítulo. É incrível. Olha lá como ele fala. Eu procuro ler, né? Procuro ler constantemente esse capítulo 13 aqui, onde Paulo argumenta, versa, fala, discursa sobre a riqueza do amor, a grandiosidade do amor. E isso realmente mexe com a gente. Eu acho que todos nós cristãos, principalmente obreiros, pastores, precisam estar lendo esse texto o tempo todo, porque ele fala sobre a questão de mover espiritual, de ativismo ministerial, mas se não tiver o amor de Deus verdadeiro em si, de nada vai ter proveito isso. Podemos até no final de tudo, como diz Paulo, ser reprovados, perder a nossa salvação, porque éramos apenas religiosos, frequentadores de igreja, ostentando às vezes cargo, posição, nos tentando autopromover pelas funções eclesiásticas e até pelos dons espirituais em nós. Isso é sério? Precisamos estar atentos. Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido, não é? Não haja falsidade, não haja máscara, fingimento, apenas palavras vazias. Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Quer dizer, vamos amar uns aos outros mutuamente. Cada um deve procurar amar o seu próximo e devotar isso com palavras, com atitude, com ações, com aperto de mão, com um abraço, com mitigar a dor, a necessidade, preocupar, né, em saber se a pessoa realmente está bem. Romanos 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo. Aqui é onde Deus usa o apóstolo para dizer que o amor é o cumprimento de toda a lei. Novamente, amar a Deus e ao próximo, isso resume toda a lei de Deus, porque o amor leva a pessoa a não fazer mal ao próximo, nenhum tipo de mal. João, Epístola, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha como é sério. Se eu não demonstrar amor no meu dia a dia, meu coração cheio de bondade para com o meu próximo, que ama tem bondade, né? Cheio de caridade, de benevolência, de preocupação com o bem-estar das pessoas, com a salvação das almas, eu nem de Deus eu sou. Eu não conheço a Deus. Olha como isso é sério. João, Epístola, capítulo 4, versículo 20. Quem não ama a seu irmão, não ama a Deus. Incrível, né? Porque se eu não amo o meu irmão a quem vejo, como eu vou amar a Deus a quem nunca vi? A gente precisa estar bastante atento. Eu me lembro de um período da minha vida, 2015, em que eu fui orientado, né, a ajudar alguns mendigos lá da comunidade onde eu morava. Dirigiu a congregação, eu morava na casa pastoral e eles sempre vinham ali, começou a vir assim que eu cheguei lá para pedir comida, água. Eu comecei a dar para eles comida, água, e pessoas que ficam na rua usando droga. Às vezes eu conversava bastante com eles ali, e aí eles falam, pastor, o senhor é diferente, porque a gente vai em algumas igrejas, eles fazem expulsar a gente, não dá nem água. Eu fiquei observando aquilo, né? E fiquei pensando, meu Deus, como isso é sério. E aí, através dessa convivência, desse estender a mão, desse demonstrar carinho, doei algumas roupas para eles, né? Fui visitá-los lá, tinha um que tinha uma casa onde morava com uma mulher, e busquei conversar com eles, me aproximar, falar um pouco passo a passo sobre Deus, Jesus, o Evangelho, e pela glória de Deus eu terminei orando pela decisão de 3 deles. Olha como isso é legal. Já pensou se eu tivesse expulsado eles, como eles disseram que outros fizeram na comunidade? Então, amados, a gente precisa ter cuidado com isso, né?
Que tipo de pastores religiosos, crentes, carregadores de Bíblia, frequentadores de igreja nós estamos sendo? Somos realmente pessoas de Deus que demonstram na prática o interesse ao próximo, amor, a preocupação em resolver o problema de alguém, ou estamos só nos enganando nos nossos altares públicos, né, com falsos discursos, quando na verdade na prática nós não estamos praticando, fazendo, é o que o apóstolo Tiago fala, né, como aquele que vai no espelho, se vê e sai dali, porque amanhã eu ouço de novo a palavra, né, tipo assim, hoje estou me vendo aqui, depois eu volto e me vejo de novo. É essa comparação que ele faz. Eu ouço amanhã, ouço de tarde, ouço depois da manhã, e a palavra entra no ouvido e sai no outro, quer dizer, não é colocá-lo em prática. Aí lá nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, ele fala: a verdadeira religião para com Deus. Religião é religare, né? No latim, que significa religar o homem com Deus, fazer ele retornar a Deus, né? Instituir paz, relacionamento amigável com Deus, comunhão. Ele fala, a verdadeira religião, ele fala lá, que é fazer bem ao próximo, né? As viúvas, os órfãos, e se abster da corrupção do mundo. Quer dizer, não andar de acordo com o mundo, mas ser o fermento que contagia o mundo, andar na contramão do mundo, oposição, protestantes, né? Não é isso? Os crentes são considerados como protestantes, quer dizer, protestam contra todo sistema religioso falso, protestam contra todo tipo de engano e contra todo tipo de mundanismo, por amar a Deus e ao próximo. Bendito seja Ele. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, de fato colocar a palavra do Senhor em prática e manifestar principalmente o fruto espiritual do amor. No tópico 1, amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor é uma evidência do novo nascimento. Tópico 1.1, o amor é expoente das virtudes do fruto do Espírito. Tópico 1.2, o amor não faz mal, nem julga o próximo. Tópico 1.3. Então percebam, meus irmãos queridos, o amor é uma evidência do novo nascimento. Novo nascimento explicado por Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, né? O mestre da lei, falando que é necessário nascer de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é a semente, que é usado para germinar a vida espiritual em nós, para gerar, né? Para a gente nascer biologicamente foi necessário uma semente dos nossos pais. Então, para esse nascimento de Deus em nós, esse nascimento sobrenatural, espiritual, semelhante ao de Maria ou de Jesus no ventre de Maria, Deus usa a semente, que é a palavra, que é a vida do próprio Deus que está na palavra, a palavra que é pregada. E o Espírito Santo, que é Deus em nós, que injeta, que ativa, que causa esse milagre, que é algo inexplicável, chamado novo nascimento. É algo lá dentro do nosso homem invisível, do nosso espírito, da nossa alma, que reflete no exterior, na nossa mudança, comportamento social e geral. Então, essa é a definição do novo nascimento, de ser nova criatura. João 5,17 diz que se alguém está em Cristo, qualidade de vida, né, estado, esta pessoa é uma nova criatura, foi transformada, foi mudada, as coisas elas ficaram para trás. Isto é um homem egocêntrico, mau, individualista, enfim, arrogante, ficou para trás. Agora é um homem que ama, é um homem cheio de Deus, é um homem que manifesta o fruto espiritual. Bendito seja o Senhor. É uma evidência do novo nascimento. Então, eu vou mostrar que eu nasci de novo se eu amar, se eu manifestar amor no meu dia a dia. Inclusive, você pode agora, você que está vendo esse vídeo, ir diante do espelho e conversar com você mesmo. Faça uma introspecção, faça uma autoanálise do tempo que você está na igreja, 10, 20, 30 anos, quanto tempo? 1 ano, 6 meses. Faça aí enumere, pega um papel e liste seus atos de amor a Deus e ao próximo. Aí você vai ter um diagnóstico se você nasceu de novo ou não. Olhe para o espelho e converse com você mesmo. E pergunte a você mesmo se você tem amor de Deus em você. Se você é mesmo um novo nascido. É de Deus mesmo, se você ama o próximo. Se você ama a Deus. Se não, amados, então o que a gente tem que fazer? Se arrepender imediatamente e começar a mudar as nossas atitudes. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude e nos esforçarmos para manifestar o amor. Lembre-se, não é questão de ter um sentimento de autopiedade, mas é de
por consciência da palavra que diz como é que eu tenho que amar, não armazenando coisa ruim contra o meu irmão, mas também tendo atitudes, né, de ajudar, de abraçar, de apoiar, de religar essa pessoa, de amparar ela, enfim, se está desempregado, eu vou ajudar a arrumar um emprego. Está doente, eu vou orar, se não é curado, eu vou tentar ajudar a levar para o hospital. É isso que a Bíblia diz. Está com fome, está sem comida, está sem trabalho, eu vou arrumar uma cesta básica. Eu vou cuidar dessa pessoa. Eu não sou rico, eu não tenho muitos bens, mas pela misericórdia de Deus, eu já cheguei a cuidar de uma pessoa, de uma família por um ano inteiro, com o pouco que eu ganhava, porque eles não tinham. Você entendeu? Até que a situação deles melhorou. Você entendeu como é que funciona? É assim que Deus está falando. Não é que eu seja extraordinário, né, em praticar essas coisas, mas eu preciso melhorar. Mas Deus sabe, com temor, escondido atrás da cruz de Cristo, eu falo que eu tenho procurado manifestar o amor através de atitudes, de ações, campanhas pelas pessoas, subir monte, fazer vigília, entendeu? Ir nas casas. É isso que eu tenho procurado fazer ao longo do tempo, ao longo da minha vida. Gastar tempo diariamente intercedendo por todas as pessoas, como a Bíblia fala em 1 Timóteo 2, eu tenho que orar por todos os homens. É uma grande manifestação do amor. Quando eu tiro um período do dia só para orar pelas pessoas, eu não vou orar por mim, só pelas pessoas. Só pelas pessoas do bairro, da família, da cidade, da nação, pela mudança da nação, pelas obras missionárias, pelas pessoas, intercessão, entendeu? O pastor não sabia disso, mas agora Deus está falando para você. Você pode diariamente tirar 15, 20 minutos, meia hora, só para orar por pessoas, meu irmão, minha irmã. Você vai estar manifestando o amor ao seu próximo. Pois já é dito, né, uma palavra clássica de Moody e tantos outros grandes evangelistas mundiais que ganharam milhares, milhões de pessoas, eles sempre falavam, deixaram escrito, alma se ganha de joelhos. Primeiro a gente fala a Deus acerca do homem, né, para depois falar para o homem acerca de Deus. Glória a Deus. Podemos mudar vidas, circunstâncias, histórias, simplesmente através de uma oração sistemática, persistente, intercessória. Eu me lembro do testemunho daquele pastor que ele foi arrebatado, teve uma experiência espiritual, foi aos céus e viu as coroas, né, que a Bíblia fala que existe para nós. E uma enorme ao lado da dele, ele achou que era dele. É isso, e o Senhor lá, o anjo, disse para ele: não, essa não é a sua, essa é daquela irmã fulana de tal, lá da sua igreja. Ele falou: mas como? Eu que sou pastor daquela igreja. Ele falou: não, mas ela exerce um ministério grandioso de oração, de intercessão pelaquela cidade, por aquela igreja, por você. É por causa disso que tantas coisas têm acontecido. É porque ela se mantém em oração, aleluia, intercedendo, pagando preço, buscando, amando as vidas. Amém, amados? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. O amor é expoente nas virtudes do fruto do Espírito, ou expoente, como eu disse antes, ele encabeça, né? As virtudes do fruto do Espírito. Porque, na verdade, é como aqui o nosso comentarista escreveu. É o fruto mesmo, não são os frutos, como às vezes a gente vê as pessoas falando. Porque é apenas um fruto. Por que é o fruto? Porque é produzido pelo Espírito Santo, com 9 características diferentes. Ligadas ao amor. Ele encabeça, né? Ele é a principal ali, que está logo no início do texto. O fruto do Espírito é o amor. Aí lá no final diz que quem pratica essas coisas, ou quem manifesta o fruto do Espírito, não há condenação para essa pessoa. Não há condenação para essa pessoa. Olha como é poderoso, não é? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então eu preciso manifestar, eu preciso me preocupar com isso. É o que eu disse antes, é questão de entendimento, de conhecimento, da palavra e colocar em prática. Não é sentimento só. Às vezes há um sentimento, mas quase nem sempre haverá sentimento. Tem que ter uma consciência que é preciso obedecer, que é preciso praticar, que eu preciso amar. E se eu forçar, eu posso até começar a ter o sentimento. Por exemplo, eu vou ao hospital e vejo a situação das pessoas, não é isso? Eu vou ao presídio, fico observando a situação difícil das pessoas ali, entendeu? Para que eu possa nutrir um amor por eles. Você se aproxima do que está na rua, o mendigo, começa a ouvir a história dele, você vai começar a se quebrantar. De repente você está chorando, porque por detrás de cada pessoa que está jogada na rua, meu irmão, minha querida irmã, há uma história.
há uma história de fracasso, de tragédia, de enganos malignos, de laços, entendeu? De Satanás que veio para matar, roubar e destruir e usa as fraquezas humanas para arrastá-los para a sarjeta. Quando a gente vai na casa visitar as pessoas e vê as pessoas carentes, tá na comunidade, na favela, aí a gente pode ter um sentimento. É como o bom samaritano, ele se aproximou do outro homem. Os outros não, passaram de largo. Mas ele se aproximou. E quando se aproximou, ele se compadeceu, porque ele viu a situação que estava. Entendeu? Então, se você quer ter sentimento, faça isso que eu estou te falando. É uma prática, né? Um exercício prático. Comece a ir nesses lugares que eu mencionei. E você vai começar a ter o sentimento. Porque a grande maioria de nós esperamos ter o sentimento para fazer. É por isso que quase nem sempre fazemos ou não fazemos. Porque nem a gente vai nos lugares, nem vai, não tem atitude de ir até onde aqueles que precisam, como também a gente não força a fazer, por ter consciência da verdade, por saber que é uma ordenança. Então, reflitam nisso, isso é importante. É um caminho para poder colocar em prática o que nós estamos estudando. O amor não faz mal, nem julga o próximo. Olha só como é poderoso isso, não é? É por isso que o texto de Romanos diz que resume-se o mandamento de Deus no princípio do amor a Deus e ao próximo, não é? Porque se eu amo, eu não julgo, eu não faço mal, eu não maltrato, eu não persigo, eu não engano, não é isso? Eu não vou massacrar, eu vou tentar ajudar essa pessoa, vou tentar mudar a realidade delas. Eu conheço uma história, né, de um obreiro de uma igreja que ele saía pelas comunidades tentando ajudar os jovens, né? E levava eles para a igreja, e às vezes causava um certo incômodo. E certa vez alguém o chamou no gabinete para conversar com ele e tentar chamar a atenção, tal, que às vezes era desconfortável, mas ele disse: alguém precisa amar esses jovens. Quer dizer, ele não estava olhando para a qualidade deles, pelo estado de vida que eles tinham naquele momento. Ele estava olhando para a alma eterna que eles tinham. Eles podiam estar sujos exteriormente, mas dentro havia uma alma que também estava suja pelo pecado e precisava ser purificada. E ele sabia que o único jeito era o sangue de Jesus. Entendeu, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o amor não faz mal, não julga, ao próximo não maltrata, não persegue. Que a Bíblia até diz, né, com relação a nós temos que ter cuidado com isso. Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, e tantos outros textos falam que nós não podemos julgar as pessoas que estão lá fora. Lá fora, quem julga é Deus, porque eu não sei se amanhã ela vai estar na igreja, talvez ser uma pessoa muito mais de Deus do que eu. Entendeu? A lá de fora está na mão do Senhor, o Senhor cuida delas. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo, com a minha própria vida diante de Deus, porque eu tenho que prestar conta dela um dia. Às vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas, não é isso? Somos tendenciosos a isso, temos que estar vigiando o tempo todo nossa mente, nossas línguas, nossas bocas, senão a gente começa a falar mal de Deus, do diabo, do gari e do prefeito, não é isso? Do soldado e do general, do vereador e do presidente. O ser humano é tendencioso a ser crítico, autocrítico, a jogar a lama nas pessoas. É próprio de nós isso. A gente tem que vigiar isso para poder travar, né, a nossa mente, a nossa boca quando vinham essas influências carnais que terminam sendo malignas, para a gente poder ficar julgando e perseguindo e ultrajando e maltratando as pessoas. Vamos lá. Tópico 2. Então nós resumimos aqui o tópico 1. Nós aprendemos que o amor ao próximo é o reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Então veja como é importante, não é, essa prática. Ela é fundamental, é uma doutrina fundamental, é um mandamento fundamental, como bem postou aqui o nosso comentarista. Aquele que não ama não conhece a Deus. É o que nós já argumentamos, né, nos textos de referência, e está aqui várias referências, todas dentro de primeira epístola de João, que como eu já disse, ele é conhecido como o apóstolo do amor, por demonstrar um grande amor a Deus e ao próximo, à igreja, e por ensinar tanto sobre isso. Então ele é classicamente conhecido como o apóstolo do amor. O amor exige perdão, quer dizer, se eu amo, eu vou perdoar sempre. Jesus disse que se for 70 vezes 7 em um único dia, olha só, 490 vezes meu irmão pecar contra mim,
no único dia eu tenho que perdoá-lo. E às vezes a gente não faz isso. Tem gente de mal de outro há muito tempo. Por que está de mal? Porque falta o perdão. Tem pessoas que expulsam as outras da igreja por falta de perdão. Se na igreja a pessoa não está vivendo vitoriosamente, como é que ela vai, fora da igreja, ela vai conseguir, Então veja que absurdo. As pessoas expulsarem a outra do pronto-socorro, do centro de recuperação, da agência de Deus, que é dentro do contexto chamado igreja. Tudo por causa de quê? Tradições religiosas, princípios humanos, que se tornam às vezes até malignos. E às vezes a gente persegue a igreja católica, nós evangélicos, e muitas instituições nossas, têm as mesmas tradições que eles defendem, muitas delas extras bíblicas, que não têm respaldo nas escrituras sagradas. A gente precisa ter cuidado com as nossas mentalidades de cultura religiosa, de cultura evangélica, tá, pessoal? Temos que seguir as escrituras, e principalmente o princípio de amor. E o amor é isso aqui, o amor exige perdão sempre, acolhimento, restauração, ajuda, a menos que a pessoa não queira. Mas enquanto a pessoa quer, o princípio bíblico é isso. Bendito seja Deus. E eu já vi pessoas falando que não perdoava, nem ali no inferno. Eu já vi da boca de irmãos falando isso. Então veja a maldade, o veneno que Satanás colocou no coração desta pessoa. E essa pessoa dentro da igreja era uma pessoa que tinha cargos, inclusive, na igreja. E essa questão de ter cargos é uma responsabilidade enorme, Mas não diz que a pessoa é espiritual, que a pessoa realmente é extraordinária. Deveria ser, que o princípio bíblico lá de Timóteo capítulo 2, capítulo 3, com relação às características do obreiro, são 21, deixa claro que tem que ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa elibada, uma pessoa de Deus mesmo. Lá no texto do Atos 6, quando institui o diaconato, olha lá, os diáconos, que eram serviçais da igreja, homens simples, cargos que naquela época, que hoje, na verdade, por nós não é tão assim considerado, mas naquela época tinham que ser pessoas cheias de fé, de santidade, bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de poder. Olha só qual era o critério de Deus. Aí a gente tem que parar para pensar qual está sendo o nosso critério hoje, E às vezes a gente percebe que a grande maioria não passa por esse crivo bíblico, infelizmente. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha compaixão das nossas vidas, que nós sejamos ajudados pelo Espírito Santo a vivermos o princípio do amor a Deus e ao próximo, amor à palavra do Senhor, Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que a gente no final de tudo não fique reprovado por não seguirmos realmente o que as Escrituras dizem, mas o que achamos que elas dizem, ou que alguém diz que elas dizem, ou apenas por tradições religiosas que são mais fáceis de seguir do que ordenanças, mandamentos. É mais fácil me adaptar a um tipo de uso, de modos viventes, de roupa, etc., a algum tipo de etiqueta, do que colocar em prática a palavra de Deus. Você acha que é fácil colocar em prática o amor ao próximo? Deixa aí nos comentários. Nos siga aqui no canal, nós vamos estar trazendo conteúdo semelhante a esse com muita frequência agora. Está comentando as revistas e outros estudos importantes. Se inscreva no canal, nos siga, deixe seu comentário, nos ajude a impulsionar o canal, a levar essa mensagem para outros. Se você acha que essa mensagem é relevante, a gente quer levar para o máximo possível de pessoas, e você curtindo, se inscrevendo, o YouTube vai impulsionar mais o nosso canal para outras pessoas, tá bom? Escreva, compartilhe com alguém, peça para um amigo, um parente, alguém da igreja se inscrever também, em nome do Senhor Jesus. Então essa questão aqui, ainda fechando aqui essa argumentação sobre esse tradicionalismo religioso que às vezes se torna mais intenso em nós do que o princípio bíblico mesmo de ordenanças, como por exemplo o amor ao próximo. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que dizem ter se introduzido dentro das igrejas como satanistas. Alguns que ainda não são convertidos e poucos que são, Eu já vi na internet eles falando que já se introduziram dentro de igrejas, causaram grandes males dentro daquelas igrejas, entendeu? Muitos problemas através de colocar discórdia, atos de imoralidade sexual, calúnias, as armas que o diabo usa para destruir a igreja de dentro para fora. E alguns deles, pasmem vocês, afirmam ter chegado a obreiros, presbíteros, evangelistas, mesmo sendo satanistas.
Então veja que situação nós chegamos, que nível de instituições, às vezes locais, né? Não estou generalizando o contexto geral, mas veja a situação. Agora isso não é muito, né? Porque às vezes a gente quer ignorar e achar que a gente está no limite extremo hoje, século XXI, mas já é bíblico, tá, pessoal? Já é bíblico. Eu não estou aqui querendo acusar, até porque o amor sempre perdoa. Essa é uma orientação para a gente estar atento. Porque mesmo nos tempos bíblicos, apostólicos, começo da igreja, o apóstolo Paulo já lidou muito com isso. Vocês se lembram? Muito com isso. Ele fala o brilho de Satanás, de ministros de Satanás, falsos apóstolos. Olha, o cara era apóstolo. Falsos apóstolos, né? Falsos mestres, falsos pastores, maus obreiros. Então, é algo que o diabo tem usado desde o princípio, se valendo o quê? Das fraquezas do ser humano, das nossas limitações humanas. Se a gente não vigiar, meus irmãos, podemos fazer coisas absurdas, né? Podemos realmente ser manipulados pelo mal e acharmos que estamos fazendo as coisas que deveríamos fazer da parte do Senhor, quando na verdade estamos apenas sendo religiosos, frequentadores de igreja, cheios de tradições, de regras, de normas, e quando na verdade não amamos na prática nem a Deus, que não vivemos de fato a palavra de Deus, não obedecemos, não honramos, e nem ao próximo. Estamos mais fechados no nosso caçulo, na nossa rodoma, na nossa tenda, não é? E não conseguimos ver além, conseguimos ver que o reino de Deus é universal e que o amor de Deus é a todas as pessoas. E é esse tipo de amor que Deus espera que nós tenhamos também em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Se você é uma pessoa que tem falado muito mal das pessoas ou que tem deixado de perdoar alguém, de repente você vê esse vídeo, vai diante do espelho novamente. Eu faço essa tática direta, isso é muito importante, conversar com a gente mesmo. Autoanálise, irmãos, introspecção, isso é fundamental. É nós que temos que examinar nós mesmos, quando a gente Teresa fala isso, para ver se nós estamos em Deus ou não. Se não é que já perdemos a graça, né? Gálatas 6 também fala isso. Então vamos lá ver, falar, conversar e pedir a Deus para ter misericórdia da nossa vida. E se há alguém que temos que perdoar, né? Vamos anotar no papel, de repente pode ter alguém que tem 10 pessoas que tem que perdoar, ou só uma. E parabéns se não tiver ninguém, isso é ótimo. Glória, mas se tiver 10 também, ótimo. Vá lá, perdoe, abrace e pronto, restaure o relacionamento e amém, glória a Deus. E vamos juntos para a vitória em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Então percebam, 2.2, o amor exige disciplina, não é? Disciplina, vida disciplinada. Quem obedece a palavra de Deus é disciplinado, sim ou não? Disciplinado, orientado, instruído, a vida balizada, a vida no prumo, né? Vida alicerçada em Deus, na palavra. Mateus 7, Jesus fala isso. Vem o vento, vem tudo, não derruba essa casa espiritual que está sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e nos leva a ser pessoas bitoladas, organizadas, né? Disciplinadas com relação ao falar, ao pensar, ao sentir, ao trato com o próximo, não é isso? É o que é bem discursado pelo apóstolo Paulo em Coríntios 13, e a Bíblia diz que Deus nos disciplina, Hebreus 12, né? Nos trata como filho, nos orienta, nos instrui para sermos salvos, para sermos bem-sucedidos na vida. E diz que se nós nos submetemos aos nossos pais biológicos, que nos, às vezes, colocavam de castigo, batiam com vara, etc., por que então não nos submetemos a esse Deus, né? Que quer o melhor para nós? Não só uma instrução para a vida, mas para a eternidade. Não é isso, irmãos? Então vamos seguir as orientações do nosso Pai Celestial. Bendito seja o nome do Senhor. E nos deixar orientar, conduzir, guiar pelo Espírito Santo, né? No caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É evidente, devemos também seguir o princípio da disciplina com relação a respeito ao próximo, aos nossos pais, né, principalmente, que é um princípio bíblico. É um princípio bíblico também honrar lideranças eclesiásticas, religiosas sobre a igreja. É um princípio bíblico honrarmos as autoridades da cidade, militares, civis, enfim. É bíblico isso, está em Coríntios 13, está em Timóteo 2, tantos outros textos. Entendeu? Mas é ímpio, é satanista. Não, mas ele está sob uma posição de autoridade. Em toda a Bíblia, lá no passado, né, tinha muitas pessoas ímpias, malignas,
lá e alguns deles Deus até usou para fazer bem, até mesmo ao povo de Israel, como Dario, né, o próprio Nabucodonosor e etc. 2.3, o amor exige verdade. A verdade representa Deus, sim ou não? Representa a luz, não é isso? Onde a verdade chega, a luz. E mentira, que é o antagônico, representa trevas, representa Satanás, engano, falsidade, não é isso? Então nós precisamos seguir sempre a verdade. A palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade, o Espírito está dentro de nós é o Espírito da verdade. E nós precisamos então ser pessoas verdadeiras, não fingidas, não falsas, não é? Sinceras, sim, sim, não, não, tratarmos de cumprirmos e etc. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 3 para nós encerrarmos e o vídeo não ficar muito longo. O amor seja não fingido, não seja falso, né? Já discussamos, já argumentamos, já falamos sobre esse assunto aqui dentro da lição. No tópico 2, a maior prova que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros. É o que nós aprendemos principalmente aqui no tópico 2. Então, amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros. Jesus argumentou sobre isso várias vezes, e principalmente João 13, não é? É o novo mandamento do Senhor. Amar uns aos outros, com tudo aquilo que já falamos nesse vídeo, com não armazenar maldade, vingança, perdoar, ajudar, fortalecer, levar as cargas dos outros, não é isso que diz a Bíblia? Assim serei discípulo de Cristo, Gálatas 6:1-2. Então é isso, amados. É por isso que Deus criou esse princípio de amor ao próximo, porque Ele sabe que os seres humanos são isso, por natureza individualista, maus, egocêntricos, quer se autopromover, né? E às vezes às custas dos outros, etc. Então Ele já colocou que para que a igreja vivesse saudável, fosse realmente o corpo de Jesus na terra, onde o Espírito se manifesta, e os representantes do reino, né? Cultura e ensino do reino é através de nós que Deus difunde no mundo, assim como através de Israel no passado. Então Deus espera que a gente cumpra essa missão. E Ele criou então o mandamento do amor, essa exigência, essa ordenança. Porque amando uns aos outros, a gente vai se unir como um corpo mesmo, como uma família de Deus, que o princípio de família na Bíblia é união, é unidade, não é isso? Assim como de rebanho, de ovelhas, eles são ali coesos, né? As ovelhas têm essa qualidade de ficarem ali juntas. E também a imagem do corpo, a imagem da árvore, né? No caso de um pé de uvas, Jesus se autodeclara o caule, as raízes, o pé em si, e a igreja os galhos, os que estão ligados nele. Então, se estamos ligados em Jesus, somos essa árvore que a igreja chama essa videira, que produz vinho, que produz uvas, um fruto agradável, não é isso? Um vinho que é símbolo da alegria. Então, é isso que tem que existir entre nós. Isso tem que existir em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. 2.3. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, é uma dívida. Não devo dever nada. Falta de perdão, de respeito, dinheiro. Tenho que procurar viver sem dever nada para ninguém. Né? Obediência. Tenho que dever o amor. Isso eu devo a Deus e ao próximo. Eu tenho que amar sempre a Deus até o final da minha existência aqui na terra e amar sempre o meu próximo também. Se eu não tiver em mim essas riquezas espirituais, se não seguir esse princípio de mandamento, eu vou estar quebrando a lei de Deus, me tornando então culpado e pior que as pessoas do mundo, não é isso? É isso que a Bíblia diz, pior. E no final não vou nem ser salvo. Então veja bem, independente do tempo que eu estou na igreja, do que eu já fiz, das almas que ganhei, das pessoas que foram curadas, libertas, batizadas com o Espírito Santo, que Deus usou as nossas vidas para isso. E pela misericórdia do Senhor, poderia citar aqui coisas maravilhosas que Deus nos deu a oportunidade de ver. Deus de curas e milagres, batismo com o Espírito Santo, libertação. Muita gente ganhada pela glória de Deus. Alguns são pregadores, hoje são pastores, até presidente de campo. Graças a Deus é uma promoção no reino, né? É uma responsabilidade. É evidente que a gente tem que parar para pensar, irmãos. Às vezes hoje a gente vê os discursos nos altares, nos púlpitos, é como se as pessoas se achassem autopromovidas, muito mais especiais que as outras, porque são detentoras de um cargo elevado na igreja, no contexto da igreja onde ela pertence, né? É o pastor presidente, é o pastor do campo,
é o dirigente da área, é o superintendente geral das missões de um país, é o presidente internacional daquela instituição. Irmãos queridos, o que a Bíblia diz com relação à função, a cargo, ativismo religioso, a responsabilidades recebidas por Deus? O que Jesus falou? O maior dentre vós é servo de todos. Então, quanto maior for a nossa função no que diz respeito à igreja, que é reino de Deus, não é de homens, meus irmãos, todos nós homens estamos no mesmo nível, que é servos e filhos. Então nós precisamos servir. Quanto maior o cargo, maior é o grau de serviço. Então essa pessoa tem que procurar ser cada vez mais humilde, simples. É esse o princípio bíblico. Porque senão ela corre um grande risco de, no final de tudo, irmãos, não ser salva. Nós corremos um grande risco, porque eu também estou sob responsabilidade, liderança e cargos. Dons como este de ensinar, e muitos outros que Deus confiou a mim. Isso não me torna melhor que os outros. Eu já tive a oportunidade de ministrar sobre pessoas surdas de nascença que ouviram. Entendeu? Muitas pessoas com problema de vista, não de nascença, mas natural, quase cegos, e voltaram a enxergar normalmente. Não sei quantas pessoas com problema de coluna, rins, coração, pessoas que receberam órgãos novos até, pessoas com perna mais curta, braço mais curto, que cresceu. Mas quem fez isso foi Deus. Ele apenas me usou. Foi o poder dele, o espírito dele. Eu não posso achar que isso tudo me torna melhor que as outras pessoas, porque eu não sou. Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo? Ultimamente, nos últimos tempos, de cada 10, porque oramos, 7, 8 são batizadas. Entendeu? Isso é incrível, é glorioso, é maravilhoso, é lindo. Mas é o amor de Deus, a nós, seres humanos, que está fluindo através de mim, edificando as pessoas, fortalecendo, com cura, com batismo, com libertação, com salvação. É o reino de Deus, é Deus. Eu sou apenas um servo, um filho, um agente, um ministro. O que é ministro? Às vezes a gente pensa que é algo extraordinário. É um servo, é alguém que dá, que doa, que entrega. Não é isso? Lá no original da Bíblia, é o iberê, que é uma palavra grega que significa servo mais inferior. É os que ficavam lá embaixo, Naquele tempo tinha aqueles navios e eles ficavam lá embaixo, remando lá no porão, para impulsionar aquele navio. Eram os servos mais baixos que existiam. Ou então aqueles que lavavam os pés das pessoas, que tinha a tradição de lavar os pés daqueles que chegavam nas casas, na época, tinha uma bacia para lavar os pés. E esse tipo de servo dos servos, foi o que Jesus fez, para dar um exemplo para nós, porque ali os discípulos representavam nós, queridos, igreja, obreiros principalmente, que era necessário ser servo, humilde, ser servo dos servos, ser o mais vazio de si mesmo, de todos, para se encher apenas dos sentimentos de Deus, aleluia, e ser útil no reino, e abençoar o máximo possível de vida e não nos deixar tropeçar, não é? Glória a Deus, é uma honra, é um privilégio ser usado por Deus, ter um cargo de liderança, sim, mas lembrai-vos, é uma grande responsabilidade que está sobre os ombros, que um dia vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Coríntios 5, versículo 10, 2 Coríntios. Isso é sério, isso é muito grave. Tem a parábola das minas, dos talentos. Jesus fala claramente da prestação de contas. E aí, meu irmão obreiro, pastor, pastora, líder de departamento, você que é pregador, usado por Deus, pregador, glória a Deus que você está nessa função, que você é usado, que você está sendo escolhido por Deus para essas tarefas. Mas aí, como está a sua mentalidade? O que te motiva a fazer essas coisas? Como você está lidando com essas funções? Como você está tratando as pessoas ao seu redor, os seus liderados, a comunidade do bairro onde você mora? Porque você representa ali o amor de Deus para aquelas pessoas. Você representa Jesus. O que Jesus faria lá na igreja que você está ou lá na comunidade onde você está com relação às pessoas ao redor, com relação ao amor ao próximo? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe muito. Glória a Deus e nos ajude a chegarmos até o fim dessa caminhada. Suportando-vos uns aos outros em amor também, diz as Escrituras. Suportar, porque todos somos diferentes. Aí são textos doutrinários de Efésios 4:2, Coríntios 13, onde Paulo discursa, sobre tudo aquilo que nós falamos, e vocês conhecem. Romanos 13, são textos que argumentam sobre isso. Ter tolerância uns com os outros. Somos pessoas diferentes, assim como o membro do corpo são diferentes, mas todos precisamos uns
do cada membro do corpo, não é isso? Se uma unha machuca, todo o corpo sofre. Se tirar uma orelha, já vai ficar defeituoso aquele corpo, não fica mais com a mesma estética, não é isso, amados? Então é isso, devemos suportar uns aos outros. Eu não posso querer que o irmão seja igual, eu penso que ele tem que ser. Cada um somos individualistas, somos diferentes, personalidades próprias. E também, essa é a primeira ideia. Segundo, a igreja tem pessoas em vários níveis de espiritualidade. É uma massa heterogênea, uma miscigenação, uma mistura de pessoas. Tem pessoas já maduras na fé, pessoas que estão começando, pessoas medianas, não é isso? É como se fossem as faixas etárias da vida humana. Aceitar Jesus é um novo nascimento, e tem um processo, né? Crianças, desenvolvimento, até ser um adulto e até chegar à maturidade, como fala em Efésios 4, versículo 13 a 16. Então, por causa disso, há uma mistura. E há pessoas em vários níveis, e às vezes nós queremos que a igreja seja um ambiente de perfeição absoluta. E é por isso que ela não é. Porque além de sermos seres humanos sujeitos às fraquezas humanas e aos ataques de Satanás, ainda somos pessoas misturadas nesses níveis diferentes. Então, por isso tem que ter esse suportar, esse tolerar uns aos outros, para podermos vivermos em harmonia e podermos ser realmente o povo de Deus, de Timóteo, né? Capítulos 2, versículos 11 a 14. Zeloso, de boas obras, especial. Deus abençoe você e sua família. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te ajude, nos ajude a amar fortemente uns aos outros, não só de palavras, mas em ações, em atitudes, em obras. Deus nos ajude a nos enganarmos com falsos discursos religiosos, legalistas, e na prática deixamos a desejar. Que cada um de nós procuremos o espelho nessa hora e vamos fazer uma introspecção na nossa vida e vamos ver se realmente temos amado o próximo, se temos, vamos nos confrontar com essa palavra que nós acabamos de ensinar e vamos ver como que está a nossa situação. Lembrar-nos, é nós que temos que fazer o autoanálise, o autoexame, porque cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos. Cada um de nós somos individual diante de Deus. Nosso nome está lá escrito, separado. O nosso trato com Deus, o livro onde está escrito as nossas ações, tudo está separado, irmãos. A gente convive junto aqui e deve seguir o princípio do amor, etc., porque isso faz parte da nossa responsabilidade individual, do nosso trato, da nossa vida em Deus, entendeu? Olha como Deus criou um projeto extraordinário, né? Então eu sirvo as pessoas, amo as pessoas, preocupado comigo mesmo e a minha situação diante de Deus, porque se eu não fizer assim, eu não sou nem de Deus. Vocês entenderam? Então que cada um de nós, a gente vá diante do espelho agora e vamos enumerar, vamos escrever aí o nosso relatório, né? Vamos fazer a nossa lista de acertos e erros durante os últimos 30 dias, pelo menos. Vamos mais além, durante esse ano, né? De janeiro para cá. Qual está sendo o nosso grau de amor ao próximo? Qual está sendo a nossa conduta, não é? Como temos lidado? Será que realmente temos frutos que manifestam que amamos? Quantas pessoas ajudamos? Como estamos lidando com as pessoas? Com os irmãos dentro da igreja? Amém, queridos? Que o Senhor abençoe. Pai, abençoe meu irmão, minha irmã. Que a glória do Senhor esteja sobre eles, o Espírito do Senhor os mova e que todos consigam, Pai, chegar ao fim dessa jornada como filhos fiéis, aleluia, zelosos de boas obras, que entrarão no gozo do seu Senhor e receberão do Senhor o louvor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Beijo no coração. Um abraço.